Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá, e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. A Bíblia está falando de um homem chamado Moisés. Moisés era pastor de ovelhas do seu sogro chamado Jetro. A Bíblia diz que Moisés, quando ele levou, um certo dia ele teve que levar as ovelhas para um lugar que era atrás do monte, para ele apacentar as ovelhas. E quando Deus viu que Moisés estava aproximado naquele lugar para apacentar aquelas ovelhas, foi quando Deus apareceu para Moisés. Deus apareceu para Moisés num mato. Quando fala de sarça, outras Bíblias diz que fala de um mato, de um pequeno mato que estava. O que acontece é que aquele anjo do Senhor apareceu em forma de um fogo. E aquele mato que ardia, mas não se consumia. Foi por causa dessa razão que Moisés teve que prestar atenção no mato que queimava, mas não se consumia. A Bíblia diz que Moisés, ele começou a se aproximar para aquele lugar, para ir ver o que estava acontecendo. Mas foi quando Deus disse para que Moisés ele tirasse os sapatos, porque o lugar onde ele estava era uma terra santa, era um lugar consagrado a Deus. Foi quando Deus começou a falar com Moisés a partir daquele lugar. E foi quando Deus, quando viu que Moisés ele prestara atenção naquilo que ele queria, então ele começou a dizer que ele é que era Deus do pai dele, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Mas por que Deus estava a aparecer a Moisés? A Bíblia, se nós formos a ver, Deus precisava de uma pessoa que devia tirar os filhos de Israel do lugar onde estava para lhes levar para a terra de boa vida, para uma terra que mana leite e mel, para uma terra onde não havia mais sofrimento, porque o povo de Israel estava lá, estava a sofrer. Mas o que aconteceu? Moisés, nós quando sabemos, Moisés ele cresceu na casa de Faraó. Moisés não era egípcio, Moisés era um rapaz que ele teve que crescer em casa do Faraó. Faraó quem era? Era a pessoa que fazia os filhos de Israel sofrer. Era a pessoa que fazia com que os israelitas sofressem. Então Deus ele queria tirar o povo de Israel de um lugar chamado Egito, aonde o povo de Israel estava a sofrer. E a única maneira que Deus tinha de tirar aquele povo tinha que ser através de uma pessoa que estivesse dentro daquele lugar. É a mesma coisa que o diabo faz. O diabo, ou para ser mais prático, não existe nenhum feiticeiro que vai aparecer na sua vida para começar a torturar ou começar a fazer alguma coisa contra a sua vida, se não for aquela pessoa
que conhece a sua vida, normalmente pode ser o seu irmão, o seu familiar, ou o seu vizinho, ou o seu colega, aquela pessoa que mais convive consigo, aquele que conhece todas as suas regras. É essa pessoa que vai aparecer para fazer alguma coisa. A mesma coisa Deus fez. Para ele tirar o povo de Israel de lá, ele que tinha que ter alguém que conhecesse as regras todas da casa de Faraó. Se nós formos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 22, a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, diz: E assim Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Aleluia. Amém. Moisés nasceu, onde nasceu foi deitado no rio, depois a filha do faraó levou Moisés, criou dentro do próprio palácio. Mas quando chegou, e Moisés foi criado como se fosse um egípcio, mas ele não era egípcio, era um plano que Deus tinha para salvar os filhos de Israel. E a Bíblia diz que quando Moisés completou 40 anos, que era o tempo que Deus tinha determinado para que Moisés começasse a fazer a obra de Deus. Mesma coisa nós temos, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cresceu até a idade de 30 anos, que era a idade que Deus tinha decidido que devia ser desse jeito para ele começar a obra. Mas Moisés foi com a idade de 40 anos. Quando ele atinge 40 anos, a Bíblia diz que Moisés decidiu sair para ir visitar os seus irmãos israelitas. Mas como vê, Moisés cresceu no palácio, com todos os benefícios que ele tinha. Mas mesmo assim, Moisés nunca se esqueceu dos seus irmãos, que eles tinham israelitas lá que estavam a sofrer. Aos 40 anos tinha chegado o tempo que Deus queria fazer alguma coisa. Deus levou em Moisés, e Deus tinha que enviar a Moisés para que ele fosse libertar os filhos de Israel. Então foi quando Moisés foi ver a situação dos irmãos, o que estava acontecendo. Moisés, esse que vivia dentro do palácio, às vezes o teu familiar, esse que vai fazer alguma coisa contra si, ele sai, vai procurar dele e fazer alguma coisa contra si, mas é a pessoa que vive consigo aqui ao seu lado. É a pessoa que às vezes senta consigo na igreja. É a pessoa que você sempre, quando tem recado, tem não sei o que, você vai dizendo sempre aquela pessoa. É aquela mesma pessoa que vai fazendo tudo ao contrário da sua vida, porque ele tem todo o relatório daquilo que acontece contigo. Aleluia. Então, Deus aqui, Moisés, quando atingiu 40 anos, ele foi visitar os seus irmãos. E a Bíblia aqui, mas voltando de novo lá no Êxodo, depois ele vir de novo aqui, no Êxodo 3, versículo 7. Aqui diz: Então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus
neste monte. Aleluia. Então, Moisés estava no Monte Horebe e Deus começou a aparecer para Moisés, começou a falar com ele. E Moisés, quando ouviu Deus a falar com ele, Deus perguntou uma das coisas. Moisés perguntou para Deus, disse: quem sou eu para tirar o povo de Israel do lugar onde ele está? Moisés foi um anjo que foi enviado por Deus para tirar o povo de Israel. Mas quando Deus enviou Moisés, o povo rejeitou o próprio Moisés. O povo não aceitou que Moisés fosse ele o guia do povo. É por isso que aqui Moisés ele estava a questionar, estava dizendo: por que eu? Porque se nós voltarmos lá no livro de Atos, nós vemos que no Atos dos Apóstolos 7, 22, ele diz que Moisés foi criado no palácio. Ele estudou, teve toda a educação da casa do faraó. Mas por causa da paixão que ele tinha com o seu povo, Moisés teve que deixar todas as regalias de ser chamado filho da filha de faraó, para ir libertar um povo que estava em sofrimento. Mas aqui nós estamos a ler que Deus apareceu a Moisés no monte. Moisés, aquele que tinha estudado, tinha todas as regalias, mas hoje apareceu como pastor de ovelhas no monte. E Deus foi aparecer de novo. Deus foi aparecer pela segunda vez para Moisés. Aqui, quando Deus apareceu de novo para Moisés, ele já tinha 80 anos. Mas a primeira vez, quando nós estamos a ler Atos, Moisés tinha a idade de 40 anos, quando ele decidiu sair para servir a Deus. E continuando aqui no Atos 7, 23, diz: quando completou 40 anos, decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Aleluia. Então Deus criou uma situação, porque foi o próprio Deus que mandou que Moisés fosse para lá. E quando Moisés chegou lá, encontrou seu irmão hebreu a ser maltratado por um egípcio. E a Bíblia diz que Moisés, mesmo vivendo na casa dos egípcios, Moisés mandou o egípcio para salvar a um hebreu que não tinha casa, era um escravo. Mas Moisés pensou: eu vou matar a este. Ele matou e pensou que ninguém lhe visse, e levou aquela pessoa, foi enterrado. Agora vamos aqui à frente ver o que a seguir, no dia seguinte aconteceu. Versículo 25. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: homens, vós sois irmãos, porque agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me, como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir estas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto próximo ao Monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Aleluia. Então, quando Moisés ele foi para lá, ele encontrou no primeiro dia, encontrou um egípcio e um hebreu. Moisés matou um egípcio. E Deus, o que ele fez no dia seguinte? Ele foi colocar 2 hebreus para lutar, para ver a quem Moisés iria matar. E Moisés chegou ali. Ele não tentou matar a ninguém, mas ele tentou separar aquelas pessoas que estavam a lutar. Mas veja como que as pessoas são. O outro que estava a dominar o irmão dele começou a dizer:
Você agora veio, quer fazer de mim aquilo que você fez com o outro ontem. Você ontem matou um egípcio e hoje também quer matar a mim. Mas a Bíblia está dizendo que Moisés estava para matar aquela pessoa. Moisés lhes separou, queria que tivesse paz entre eles. Mas eles mesmos, sendo irmãos, não conseguiram entender o que Moisés estava a dizer. Mesma coisa acontece hoje na igreja. Um pastor dentro de uma igreja não pode ser um pastor de divisão, dizer que porque esses são da minha família, eu vou tratar dessa maneira. E esses ali não são da minha família, eu vou tratar de outra forma. Quer dizer, Deus testou a Moisés colocando um hebreu e um egípcio a lutar. O que Moisés devia ter feito era separar aquelas pessoas. Porque Moisés, ele vivia em casa do egípcio. E havia um hebreu a sofrer. Ele devia ter tratado por separar aquelas pessoas. Mas Moisés não fez isso. Quer dizer, o pastor Moisés, ele pegou numa pessoa, matou. Porque um era da família dele, tinha que ter privilégio. Aquele que não era da família dele, perdeu os privilégios. E aí Deus foi colocar duas pessoas que eram da família dele. Aí Moisés apelou a paz para todos. Dentro de uma igreja nós não podemos ter divisões, não pode ter essas pessoas, não pode ter aquelas outras pessoas. Ok, mas quando nós formos para o outro lado, Moisés, ele separou. O primeiro dia Moisés errou. No segundo dia Moisés fez o correto. Porque se fosse para continuar fazendo do mesmo jeito que fez no dia anterior, ou Moisés então tinha que matar aquele hebreu que estava a dominar o outro. Mas no dia seguinte Moisés fez o correto, separou aquelas pessoas. Mas aquele egípcio, aquele hebreu, ele voltou para uma cena passada. Quantas vezes um pastor não ora para alguém? Por exemplo, você pode ir para a igreja. Quando nós chegamos todos na igreja, nós chegamos na igreja com problemas. Às vezes fomos para todos os hospitais, fomos para todos os lugares. Ninguém conseguiu resolver o nosso problema. Mas quando nós chegamos no hospital, quando você chega no hospital, o pastor ora para aquela pessoa e aquela pessoa não consegue estar bem. Aquele pastor não presta. Aquele pastor é de Satanás. Aquele pastor não faz não sei o quê. Mas nós todos saímos com os nossos pés, vamos para a igreja, porque é lá onde nós queremos socorro. E nós temos o homem de Deus, que Deus coloca para ele zelar das nossas vidas. Deus coloca um homem para ele cuidar de nós. Quando Deus coloca um homem, não é porque aquele homem é superior a este ou aquele, mas é porque é aquele vaso que Deus colocou ali para lutar por nós. Mas o que tem acontecido com as pessoas, eles começam, até às vezes as pessoas começam a se organizar para lutar contra aquele homem de Deus. As pessoas vão sair dentro da igreja, ele faz o quê? Começa a organizar grupo. Quer dizer, a pessoa saiu da igreja, na mesma igreja onde ele entrou, recebeu a palavra, ou vinha com problemas, ou vinha não sei o que, e naquela igreja onde até falava bem. Mas no dia que ele sai, ele volta, procura por ali fora pessoas da mesma igreja, começa a criar um grupo, começa a criar uma associação, até uma associação com outros que até ainda continuam dentro da igreja, ao lado do pastor, lado a lado com ele, mas associado com outras pessoas de fora. Porque aquela pessoa que saiu, ele quer provar para aquelas pessoas que aquele pastor não presta. E ele começa o quê? A envergar todas as lutas. Ele começa a envergar todas as forças que ele tem, dizendo que eu não vou parar enquanto eu não destruir aquela igreja até acabar. Quer dizer, a mesma igreja que ontem ele recebeu, a mesma igreja que ontem ele ensinou a palavra de Deus, a mesma igreja que lhe ensinou o que é a fé, do mesmo Deus. E vê lá, a pessoa até começa a destruir, mas enquanto vai para uma outra igreja, não sei se essa igreja é de um outro Deus ou não, e ele pensa que vai encontrar paz. É mentira. Não existe ninguém que vai sair de uma igreja, tentar destruir essa igreja e ir para outra, pensar que vai encontrar paz. Isso não existe em nenhum sítio. Quer você goste de mim, quer você não goste, foi Deus que me escolheu. Eu é que sou o Moisés desta casa. Deus é que me enviou aqui para...
Deus disse, Jacó. E Deus disse, eu é que te vi, Deus é que me enviou. Eu tive que deixar a minha vida, tive que deixar as minhas coisas, para eu vir lutar a favor do povo de Israel. Veja, Moisés, ele tinha 40 anos, quando ele enfrentou aquela situação de encontrar aquele egípcio e o hebreu a lutar. Depois encontrou aqueles dois. Quando lhe enfrentaram, Moisés teve que fugir. Saiu do palácio, foi se esconder no mato. Dali ele foi ficar em casa do outro pastor. Passou a ser pastor de ovelhas. E ele teve que atrasar 40 anos para ele fazer o projeto que Deus tinha lhe mandado fazer. É por isso que Deus apareceu a primeira vez para Moisés, tinha 40 anos. Quando depois teve que ir viver onde ele viveu, tiveram que passar mais 40 anos. As situações que você faz na vida, que era suposto Deus te levar para outro nível, mas por causa de você andar a se associar com esses grupos que andam por aí, com a única missão ou com missão específica de tentar destruir o homem de Deus, tentar destruir o homem de Deus, a sua vida acaba ficando atrasada, você acaba não recebendo nada de Deus, por causa dessas associações a que vocês se juntam. Aleluia. Quando essas pessoas aparecem, você não precisa dar ouvidos. E nem precisa defender a mim. Porque essa obra não é minha. A obra é de Deus. Eu fui enviado por Deus. Não há quem pode me fazer alguma coisa. Porque eu sei que tudo que eu faço e falo vem do Senhor. Você não vai impedir as pessoas de falar. Você não vai fechar as bocas das pessoas. Mas uma coisa você pode fazer. Quando essas pessoas virem ter consigo, porque a única coisa que eles querem atrasar a si. Porque quando você começa a ouvir aquelas palavras negativas e você começa a se rebelar dentro da igreja, começa a se comportar como se fosse um animal, porque você ouviu alguém lá fora que falou mal do seu pai espiritual e você começa a se juntar com aquelas pessoas, o maior que vai ficar prejudicado é você. Eu nunca e jamais ficarei prejudicado. E eu só posso ficar prejudicado por causa dos meus problemas que eu for a cometer diante de Deus. Aleluia. Aí você vai atrasar. Moisés teve que atrasar 40 anos. Deus teve que voltar de novo para ir ter com ele no monte quando ele já tinha 80 anos. E Moisés começou aquela ginástica para começar a tirar os filhos de Israel do Egito. E depois ficou mais 40 anos no deserto, porque Moisés começou a ouvir as murmurações do povo. O povo começou a matar o coração de Moisés. Mas mesmo Moisés sendo escolhido por Deus, mas quando chegaram a um lugar onde não tinha água, o povo começou a murmurar. E Moisés, aquele que falava face a face com Deus, ele começou a parar também do lado do povo. E o que Deus fez? Voltou a fazer atrasar mais 40 anos. É por isso que Moisés morreu à idade de 120 anos. Mas Moisés não chegou a entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, mas Moisés foi salvo. Moisés foi trasladado. Moisés morreu e o próprio Deus também lhe ressuscitou para que ele estivesse onde Deus está. É por isso que na transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo apareceu lá Moisés e Elias. Elias não chegou a morrer também. Elias foi transportado vivo por carros e cavaleiros de fogo. Enquanto que Moisés morreu e Deus levou o corpo dele para ele. Temos o exemplo concreto do nosso Senhor Jesus Cristo.